Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço pela apresentação, Adelaide, minha colega de departamento. Agradeço pelo convite, pela realização desse 68º Fórum de Acidentes de Trabalho, que é um evento que é um sucesso em si, continuado e muito importante para o diálogo entre a universidade, a pesquisa e a tomada de decisão, né? Cumprimento nesse sentido o professor Rodolfo Vilela, o professor Delberto também, que são as pessoas que me convidaram, que sempre estão muito próximos, são também muito amigos, com quem evidentemente tenho muita chance de diálogos importantes aqui nessa universidade. Fico muito satisfeito, lisonjeado de estar dividindo a mesa com professores que são tão experientes nessas questões, né, e que apresentaram palestras muito enriquecedoras. Eu venho modestamente trazer uma contribuição, que é um tema que eu tenho desenvolvido através de uma abordagem um pouco mais teórica, porém crítica, que é algo que eu estou chamando, como ficou no processo da chamada do evento, de desastres da exclusão cognitiva. A base de discussão é um pouco o trabalho do Boaventura de Souza Santos, né, que é um professor e do grupo dele, um professor da Universidade de Coimbra, e que, citando ele, eu trago uma frase inicial para começar a reflexão. A seguinte frase: não há justiça social global sem que haja também justiça cognitiva. Os problemas que nós enfrentamos de profundas iniquidades e riscos e consequências de desastres e marginalização de populações e condições múltiplas e sobrepostas de fatores inerentes à vulnerabilidade socioambiental não estão isolados da maneira como é segregada a sociedade enquanto formas de produzir, de pensar, de conceber, de entender o mundo. Então nós temos uma estrutura de produção de saberes hegemônico, que em si só não é ruim e nem incompetente, mas que ocasionalmente é apropriada de forma indevida, marcando divisões abissais na nossa sociedade. Então, o projeto da modernidade, que consagrou o pensamento científico como hegemônico, ele foi baseado no positivismo, na proposta de se conhecer, de se aprofundar, de se especializar na ciência e produzir verdades sólidas, mas nesse trajeto fez também marginalizar todas as outras formas de conhecimento. Então, quando nós vemos a vulnerabilidade e a exclusão social, alinhada a esta, também está a exclusão cognitiva, das formas de entender o mundo, o risco, e das formas também de ter acesso ao poder e à tomada de decisão até para se defender. Então, o Boaventura coloca que existe uma nova cartografia da exclusão social global. Então, antes a gente tinha aquela divisão entre norte global, como a metrópole e as colônias, por exemplo, né, no processo inicial da globalização que remonta à colonização. E hoje nós temos essas linhas abissais dividindo mundos totalmente desiguais nas nossas cidades. Eu vejo essas grandes diferenças aqui em São Paulo, mas posso vê-las também no norte global, como em Nova York, como nas cidades europeias. Lá também tem linhas abissais dividindo o povo que está vivendo em vulnerabilidade e, novamente, esse povo não tem maneira de colocar o seu conhecimento para a tomada de decisão, para protagonismo, para a defesa da forma como sofrem riscos, das consequências dos fenômenos sociais, como esses desastres. Nesse sentido, então, para falar um pouco mais dessa ideia, tem que resgatar alguns desastres clássicos que envolvem a ação humana. Então, vou permear a discussão um pouco de desastres industriais e outros, como esses associados à mineração, que é o ápice da discussão, evidentemente, os dois eventos, digamos assim, análogos, né, por uma série de fatores das rupturas dessas barragens de Mariana e de Brumadinho. Mas, então, resgatando,
Em 1976, nós tivemos um acidente industrial muito importante, que nos trouxe muitas lições. Na Itália, em Seveso, uma indústria química teve um problema hidráulico e um vazamento de dioxinas, marcante. Então, é bem conhecido, quem estuda desastres. O Mário trouxe citação do Carlos Machado, que é meu amigo, e também aprendi muito com ele. O Carlos também discute esse e outros desastres. Mas o que eu chamo a atenção é essa questão da exclusão cognitiva. Ela tem vários sentidos, várias formas de ser analisada. Mas, assim, são rupturas, por exemplo, no sentido da comunicação do risco. E até no próprio entendimento. E não só isso, de tentar saber como as pessoas que são passíveis das consequências interpretam esses riscos. E quais as consequências dessas faltas de comunicação, dessas rupturas. Tá? Então, lá em Seveso, na Itália, vejam só depois de 9 dias do vazamento, que as pessoas ficaram expostas e foram retiradas, só depois de uma semana das áreas de maior risco, tá? Algumas milhares de pessoas, só depois de 9 dias, o Estado divulgou que ali tinha vazado dioxinas. E as dioxinas estavam na moda da época porque eram usadas para jogar bombas, agente desfoliante no Vietnã. Foi usado também como desfoliante, né, porque na guerra do Vietnã o empecilho da floresta era marcante. Então os norte-americanos encontraram essa maneira genial de matar seus inimigos, né? Então, quer dizer, joga o agente laranja, você derruba as folhas das árvores e depois você sai bombardeando e metralhando os inimigos, né? Mas além de fazer isso, também o agente laranja se mostrou como um agente químico deletério, matando as pessoas de intoxicação. Até as pessoas evidentemente inocentes, ou até os próprios soldados americanos sofrendo com isso. Mas, então, imagine você vivendo numa periferia, numa região onde tem uma indústria, sofrendo vazamento, começar a ter sintomas, as pessoas começaram a ter sintomas, e só depois de 9 dias o Estado admitiu. Na verdade, o Estado não estava preparado nem para lidar com aquela situação, e nem a própria indústria. Era uma ignorância de várias formas, né? Mas quais foram os desdobramentos ao longo de décadas? Por exemplo, um artigo que fala sobre isso, que é de 99, fala que muitas instituições diziam que não havia vítimas do acidente de Seveso. Mas o que é vítima? Então, se a gente vai olhar para Mariana e Brumadinho é muito mais agudo, por mais de 300 mortes. Mas Mariana teve menos, mas as consequências ampliadas estão longe da nossa forma de analisar. E assim, gerando uma conveniência para aqueles que são os responsáveis, tanto por parte de uma empresa, como por parte do Estado, que não protegeu a sua sociedade. Agora, pensem na crise da sociedade, então, olhando para o Estado e pensando, aquele que nos deveria proteger foi omisso, aquele que nos deveria proteger ignorou as consequências desse desastre. Então, algo que surgiu lá em Seveso foi também uma profunda crise de credibilidade nas instâncias governamentais, uma crise profunda no sistema de governança. Claro que aprendizados vieram e mudanças vieram, mas em algum sentido também pensar melhor as formas de divulgação e comunicação de risco. E algumas diretrizes para a comunidade europeia também foram diretamente assimiladas, foram assimilando essas inovações necessárias. Um outro acidente importante, de Bhopal, na Índia, em 1984, né? Um vazamento também de isocianato de metila, mais de 2.000 mortes imediatas. Então, na periferia de Bhopal havia essa indústria, né? Union Carbide, uma unidade lá na Índia, que foi implantado com essa proposta de modernização para reduzir a fome na Índia. Ela estava num eixo logístico importante na cidade de Bhopal, no interior da Índia, e ela visava produzir fertilizantes e defensivos agrícolas para aumentar a produtividade e combater a fome. Então, é uma conexão com algo que é de interesse. Assim como nós também não somos contra a mineração, também não somos contra a desenvolver sistemas produtivos para combater a fome.
Mas quais as consequências que podem vir quando a gente não tem as devidas responsabilidades, os cuidados e o conhecimento dos riscos? É aquilo que o Ulrich Beck traz, né? Que a gente vive num processo de modernização, de criação de alternativas, mas que ocasionalmente a gente não está preparado para lidar com as consequências, digamos, os efeitos colaterais dessas inovações. Mas vejam só, havia um despreparo total em Bhopal. As pessoas acordaram tocando sirene e foram morrendo. Os que conseguiram se retiraram. Muitos tiveram intoxicação e morreram depois. Muitos sobreviveram sequelados. As famílias foram totalmente despedaçadas. Um estudo publicado em 2016, aqui numa revista brasileira chamada Sociologia, um pesquisador chamado Bruno Martins, acho que é de origem portuguesa, ele faz uma etnografia depois de 3 décadas do desastre de Bhopal e vai lá verificar os desdobramentos na vida das pessoas, daquela destruição das famílias, da destruição do sistema social, não é? Da marginalização que vem a reboque. E ele registra, inclusive, depois de décadas, pessoas que se suicidaram depois de ter a vida totalmente esfacelada. São os casos, digamos assim, de consequências ampliadas, que jamais vão aparecer nos dados agudos, como a gente usa para medir esses desastres. Mas essas consequências ampliadas, elas vão se conformando e se complexificando de acordo com o pano de fundo cultural, as outras condições envolventes, a história das pessoas, da família, do contexto local. Mas, evidentemente, também existem formas de as pessoas que sofrem os desastres e as consequências ampliadas entenderem isso, buscarem ou não alternativas, ou, ocasionalmente, entrarem em situações de exacerbação desses riscos de condições de efeitos ampliados. Mas, de fato, tanto a gente não tem bons instrumentos para acompanhar esses desdobramentos futuros, realmente vão se ampliando em escalas espaciais e temporais, como a gente também não tem tido maneiras de trabalhar o entendimento, o processo cognitivo, como essas pessoas entendem o risco, os desdobramentos, as consequências e tudo mais. Então, isso também é matéria dessa discussão da exclusão cognitiva. Mas vejam só, outra coisa importante, o desastre de Bhopal foi em 84. Em 88, a Sheila Jasanoff, que é uma pesquisadora que fala muito sobre processo de tomada de decisão baseado na ciência, então em 88 ela publica um artigo com o título Right to Know, Direito de Saber, sobre o acidente de Bhopal. Então ela vai explorar essas condições da falta de comunicação de risco, de despreparo das instituições locais para o acidente e da própria empresa. A empresa não sabia os riscos da intoxicação aguda pelo isocianato de metilo. Tanto é que as pessoas que foram sendo tratadas do desastre de Bhopal, o tratamento foi alvo de discussão e de profundas controvérsias. E, evidentemente, a forma de tratar equivocada deve ter levado à condição de muito mais óbitos do que poderia se houvesse devido conhecimento. Mas uma coisa também importante nesse sentido da exclusão cognitiva, nas causas, na origem do desastre, naquela multifatorialidade que vocês trazem, né? Vejam, funcionários lá de baixo escalão da Union Carbide haviam anteriormente já notificado e notado o vazamento. O professor Rodolfo fala sempre do desastre aqui da nitroquímica, né, Pará? Isso aí é uma matéria de estudo de vocês, constante, né? E o professor Rodolfo sempre, nos cafezinhos que a gente discute as nossas ideias, assim, ele lembra de que vários funcionários sabiam que aquilo ia explodir. Não era novidade. Só que qual é o problema nesse sentido? O problema é que tem uma ruptura. Existe uma fronteira delimitada pela forma e pela possibilidade de se apropriar do saber hegemônico produzido pela ciência e usado, ocasionalmente, para tomada de decisão. Isso está nos altos escalões das empresas. E quem está fora desse alto escalão não tem voz, não tem possibilidade de notificar. Tem que ser sistematicamente silenciado. Eu acho muito expressiva aquela foto. Eu achei ela importantíssima já no café, pedi para o Mário a foto em que está o funcionário
deve ser alguém que faz a operação lá da manutenção da barragem, e sobre os pés dele uma rachadura lá na represa de Fundão. Então, quer dizer, ele não é preparado, ele não é treinado, mas eu diria, com certo atrevimento, mas enfim, que o que ele pensa daquela barragem está correto. Arriscaria dizer que ele tem medo, mas ele não pode largar daquele emprego. Eu vi reportagens agora sobre Brumadinho, que funcionários que sobreviveram, uma operadora de caminhão, daqueles mega caminhões inclusive, falaram, meu sonho era trabalhar na Vale. Então são questões muito profundas da dependência com a sociedade, inclusive na forma de arrecadar, gerar impostos e empregos, que torna a situação até muitas vezes promíscua. Mas de qualquer forma, esses outros saberes e outras percepções dividem dois mundos, e um deles é aquele que não tem voz, não tem possibilidade de sua forma de entender o problema chegar na discussão e na tomada de decisão. Mas veja que interessante, é um conflito de poder a partir de quem se apropria e tem condições de dominar o conhecimento hegemônico. Que, claro, é bom, tem anos e anos de formação, mas ele pode estar sendo permeado, como o Álvaro colocou, por interesses. E a margem de segurança vai sendo comprimida, né, nesses processos em que as empresas vão transitando em situações de lucratividade maior ou menor. O Bruno Milanês, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, teve com a gente no debate lá do IEA, trazendo essas questões da economia. Ele é de um grupo de pesquisa de economia da mineração, né, sediado na UFRJ. E ele colocou, de uma forma muito enfática, o superciclo das commodities trouxe lucros explosivos para a mineração. Segundo ele, até 1.700% de crescimento do lucro da Vale. Aquele superciclo que começa em 2006, 2007 e vai ter o declínio em 2013, 2014. E alguns autores desse campo da economia da mineração associam a variabilidade frequente e normal do preço das commodities, em que quando você tem declínios, numa certa forma constante, você tem desastres pelo mundo afora. O superciclo ele foi totalmente fora das variações normais, trouxe lucros explosivos, mas no seu declínio, provavelmente consequências muito conectadas com a forma dessas empresas terem relação com o lucro. Está aí, então, Mariana e Brumadinho no declínio do superciclo do minério. Mas, vejam só, se há então um conflito, e esse conflito ele é de uma forma mediado, ou ele é delimitado enquanto fronteira pela questão da apropriação do saber técnico científico, quem são os atores que são de um lado e de outro desse conflito? Eu diria que de um lado você tem o mercado financeiro, os investidores. Eles depositam recursos enquanto aposta nesses investimentos. Eles têm a expectativa de grande lucratividade. Não há nada de errado nisso, em princípio, vamos dizer. Não é? Mas eles correm o risco de ter perdas. Vamos supor que o negócio não vá bem, vamos supor que o preço do minério caia muito, que a eficiência da empresa não seja boa. Eles correm risco, sim. É por isso que eles falam que é mercado, investimento de risco, renda variável, não é? Mas do outro lado estão as comunidades que podem ser atingidas pelos desastres. Esses correm risco de vida, da destruição de suas histórias, de seus territórios. Eles sofrem sistematicamente um processo de expropriação dos seus territórios, em que a lógica da exploração comercial dita as regras da organização daquele território. Essa semana eu vi uma entrevista na rádio, acho que na CBN, do Duarte Júnior, que é prefeito de Mariana, falando da necessidade de retomar a mineração. Eu também não sou contra isso, mas contanto que ela seja responsável. Não vá de novo oferecer risco de catástrofes como essa. Enfim,
Por isso, a gente tem discutido no campo daquilo que a gente chama de ciência pós-normal. É uma ideia, uma crítica com relação aos fenômenos aí tardios aí no século XX, que a gente chama um pouco de crise das certezas. Então, esse nosso projeto positivista foi colocado em foco dado aos desastres tecnológicos. Talvez o maior marco seja Chernobyl, né, em 86. Mas, então, que nos mostra assim, que a nossa capacidade de desenvolver tecnologia, ela realmente pode trazer riscos desconhecidos, de dimensões também desconhecidas. Mas a gente tem uma estrutura de produção de conhecimento a partir desse saber ainda que é tido como hegemônico científico, preciso, irrefutável, né? A ciência pós-normal, ela prega a seguinte questão: esses problemas pós-normais, eles são caracterizados por fatos incertos, valores controvertidos, por exemplo, há ou não há vítimas, né? Apostas elevadas, com conflitos de interesse, e a necessidade de ações urgentes para problemas os quais muitas vezes nós não temos experiência prévia. E aí, nessa ciência pós-normal, porque eles estão dialogando com Thomas Kuhn, né? Aquele livro clássico, A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele descreve o processo de produção e reprodução de ciência a partir da estrutura de comunidades de pares especializados. Essas comunidades de pares detêm o poder sobre o conhecimento, a forma como é produzido. Um paradigma científico também é uma estrutura de poder dessas comunidades de pares. Na ideia da ciência pós-normal, você tenta romper com essa estrutura de ciência normal, que é essa dos paradigmas e dos grupos de pares especialistas, para reconhecer as incertezas desses fenômenos complexos. Focando nas incertezas, nos cabe verificar que as nossas grandes dúvidas com relação aos riscos da modernidade não são questões superáveis pela ciência clássica. São questões inerentes a uma tomada de decisão consciente e de maior participação da sociedade. Então, se nas mudanças climáticas a gente não sabe exatamente quanto que vai aumentar a temperatura do planeta, as decisões não podem ser baseadas puramente na ciência, porque ela não traz as respostas precisas. As decisões têm que ser ampliadas para as comunidades, as pessoas que têm interesse. Nessa lógica, não vemos correspondência na forma de comunicação de risco dessas empresas de mineração no Brasil com a sociedade envolvente que sofre os riscos. Então, nesse sentido, a gente diria assim que as comunidades, os leigos, deveriam ter voz, deveriam ter alguma forma de participação, de mediação das decisões em torno das empresas, porque, afinal de contas, isso é justo. Eles estão implicados nas consequências. Nos desastres, eles vão pagar com suas vidas, mas eles estão fora do processo decisório. Eles são tratados como leigos. Isso não é um problema. Claro, isso é marcante, pegando de novo a literatura do Carlos Machado, um processo assim, de migração dos riscos do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento. Não é? 84 também, que teve Bhopal, teve Vila Socó aqui no Brasil. E teve um outro acidente no México também. Todos associados a isso, uma urbanização industrial, trazendo atividades de risco, degradantes do meio ambiente, associado a uma urbanização da pobreza, sem haver investimentos sociais compatíveis com os investimentos dados ao desenvolvimento da economia, das atividades comerciais, industriais, etc. Bom, ok. Esses problemas da exclusão cognitiva não são exclusividade dos países em desenvolvimento, não. Então, o desastre de 2011 de Fukushima também mostra essas fragilidades. Vocês lembram do desastre de Fukushima? Vocês lembram que lá em Tóquio, já não sei quantas centenas de quilômetros distante de Fukushima, havia pânico, praticamente pânico, mas não tem como evacuar Tóquio. Não tem como.
Então o Estado passa a ter que mediar uma situação e ocasionalmente, não sei, ocasionalmente tem que mentir, dizendo que não tem riscos. Eu não estou dizendo que o governo japonês mentiu, não estou dizendo isso. Mas na falta de alternativas, o Estado acaba assumindo uma posição que é muito duvidosa. E não há também diálogo, o risco acaba sendo relativizado, o risco acaba sendo, realmente, em algumas circunstâncias, também negligenciado. Mas o contexto do Japão. Japão, como é uma nação muito tecnológica e preparada para desastres, também tem uma estrutura, um desenvolvimento cultural singular. O povo japonês é muito confiante na tecnologia e na modernidade. E se desenvolveu desde a década de 80 também na forma de um pensamento liberal, mas como uma aposta liberal e do desenvolvimento tecnológico. Olhavam para Chernobyl como um desprezo, como a antiga União Soviética fracassada, que só naquelas circunstâncias podia ter tido um desastre como foi de Chernobyl. Então, o desastre tríplice, né? Terremoto, tsunami e desastre nuclear de Fukushima, foi uma surpresa, uma nova forma para um problema que até já era conhecido, mas também abalou profundamente a estrutura social do Japão, que fez de imediato ter sentido de diminuir a dependência da energia nuclear, mas, por outro lado, gerando instabilidades sociais, favorecendo mudanças de governo, a entrada de um governo de direita, assim, muito radical, e que, de novo, retomou as usinas nucleares. Então, são instabilidades, certamente, também associadas a essa forma de dialogar com os riscos, com a sociedade, como a sociedade interpreta essas situações. Chegando a Mariana, né, em 2015, eu tive acesso, sempre a gente está aprendendo, mas, de fato, quando teve o desastre de Mariana, eu fiquei muito tocado por essa situação que eu comecei a entender como exclusão cognitiva. Eu comecei a ver na mídia, lá em 2015 mesmo, e 2010, divulgações nesse sentido, que funcionários que trabalhavam na barragem falavam. Então, quer dizer, eles estavam certos. Uma compilação de mídia da professora Maria da Graça Caldas, da UFRJ, informações assim, então, produção midiática da época em torno do desastre. É um livro que se chama Vozes e Silenciamentos em Mariana. É um livro de 2018. Compilação de mídia, né? Estudo na área de comunicação social. Também fala da percepção dos trabalhadores, das condições assim que estão envolvendo as causas do desastre, né? E eu, de fato, estava já estudando isso em janeiro desse ano. Estava escrevendo sobre isso. E ele também me fez ficar muito tocado com o desastre de Brumadinho, naquela mesma semana que eu estava justamente trabalhando com isso, no ver o desastre de Brumadinho. Parecia ser uma repetição daquelas condicionantes lá de Mariana. Claro, tudo está por ser investigado ainda, mas enfim. A gente tem um desconhecimento das consequências ampliadas do desastre de Mariana. E a gente também tende a reproduzir esse sistema de não considerar os saberes, as percepções, os entendimentos dos afetados, e como isso corrobora como fator de risco ou de proteção às próprias consequências. Mas eu vejo que essas estruturas de ruptura entre aqueles que detêm o saber e o conhecimento técnico-científico e que conseguem operar essas obras, evidentemente, os engenheiros têm formação adequada para tomar decisões corretas. Mas, assim, pelo que a gente entende, eu sou biólogo e fiz saúde pública, pelo que a gente entende, tem uma margem de segurança nos projetos, não é? Mas a
aparentemente, essa margem de segurança, dado que ela está compreendida dentre aqueles que detêm o discurso hegemônico do conhecimento, essa margem de segurança vai sendo comprimida sob pressão do lucro, sobre a interferência do mercado financeiro internacional, né? Sobre realmente esse mecanismo perverso de sempre querer tirar mais lucro e muitas vezes de maneira irresponsável. Então, por fim, o desastre de Brumadinho, né? A inexistência de comunicação de risco com a sociedade, né? A inoperância de sistemas de alerta mostra claramente essas rupturas. Uma reportagem divulgada pelo portal Intercept, né, que é um portal de jornalismo investigativo, traz uma afirmativa de algum momento, não sei se é algum relatório, algum debate, que engenheiros falam assim que explicar para a sociedade porque eles não vão entender nada. Então, você coloca as pessoas que estão sob o risco de perder suas vidas numa condição, não é, de subhumana, não é? Um analfabeto, um idiota, uma pessoa que realmente não tem sentido de ser trazida para o debate. Não tem sentido. Então a gente tem que fortalecer, eu tenho conectado justamente essa discussão que eu estou trabalhando, escrevendo a respeito, com o pensamento do Paulo Freire, né? O livro clássico, fez 50 anos, Pedagogia do Oprimido, que valoriza os saberes, a forma como as pessoas, na sua condição de vida, no seu meio, desenvolvem saberes que são totalmente pertinentes e ajudam a que essas pessoas encontrem soluções. Mas eles são desempoderados. Então eu fico pensando que as relações dessas grandes empresas com a comunidade de risco têm que ser obrigatoriamente pautadas por processos de se construir novas interações com a sociedade, novas pedagogias. Eu estou falando de aprendizados necessários, porque a própria empresa, eu não acho que é uma divisão de bem e mal. Claro, isso seria um simplismo. Não, não é nada disso. As empresas precisam aprender com a sociedade com relação à forma como a sociedade vê os riscos e se protege. Então, nas reportagens sobre Mariana, dizia, as pessoas de Bento Rodrigues tinham medo da ruptura da barragem. E eles estavam certos, porque a barragem realmente se rompeu. Eles estavam certos. Eles têm uma estrutura, uma forma de produção de um saber de senso comum diferenciado. Se é pertinente ou não, não cabe. De alguma forma é pertinente. E essa ruptura, ela se associa com os prejuízos que a gente tem visto. Tanto na condição da causalidade do desastre, como na ampliação da vulnerabilidade, como também depois no pós-desastre, nas consequências. Quanto tem tempo ainda, Internet? 4 minutos? Precisão. 4 minutos e 10 segundos. Tudo bem. Por isso, então, eu tenho falado um pouco dessa conjuntura, mas também é importante chamar a atenção para o seguinte: temos que fortalecer os mecanismos de participação social no Brasil. Eu tenho sistematicamente atendido estudantes aqui na pós-graduação e participado de bancas, né? E recorrentemente vejo a crítica, né, que, por exemplo, as audiências públicas de licenciamento ambiental são garantidas, são um fórum importante, né? Estão lá na nossa, a partir da Constituição, mas enfim, respaldadas pela Constituição, mas anteriores, né? Porque a estrutura de controle social da nossa Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, que previa as constituições dos conselhos federal, estaduais e municipais de meio ambiente, e também formas de controle social para licenciamento ambiental. As bases estão em 81, antes da nossa Constituição Cidadã de 88. Olha, é uma inovação global. E quem esteve à frente disso foi o Paulo Nogueira Neto, foi professor da USP,
e faleceu há 3, 4 semanas atrás, com 96 anos, e continuava trabalhando, um professor convidado. O Rodolfo, professor também, colaborador agora, segue em frente. Mas o Paulo Nogueira Neto foi, antes de ter o Ministério do Meio Ambiente, foi uma secretaria, ainda no final da ditadura militar, então 81, e conseguiu colocar essa ideia brilhante de controle social. Claro, a gente tem problemas para fazer valer, porque falta representatividade nos conselhos, falta também uma estrutura melhor, porque a estrutura é bem perversa também, né? As pessoas, os empreendedores e toda aquela estrutura das audiências públicas, parece que faz o seguinte: leva para as audiências as decisões já tomadas, não é? Então a gente tem que melhorar essas audiências, esse processo de controle social. Mas vejam, semana passada teve a primeira reunião do ano do CONAMA. A gente está numa situação que parece que o atual governo e o poder que se instalou e essa mentalidade que está realmente no poder atual é contra os conselhos, né? Então, a reunião do CONAMA, por exemplo, tem sempre a tradição de participação dos membros titulares, com direito a voto, e de suplentes, né, na mesma reunião, com direito a voz, sem direito a voto. Essa primeira reunião do ano do CONAMA, os suplentes foram colocados numa sala à parte, para não falar. E um suplente foi agredido, né? Então, quer dizer, veja, até uma forma truculenta de reduzir esses espaços de diálogo. Não podemos aceitar isso. Nós precisamos de mais controle social, precisamos de melhorar as estruturas que nós temos, né? Mas não é simples, porque essa matéria da exclusão cognitiva, ela tem que ser entendida profissionalmente. Então eu vejo sempre essa discussão da legitimidade desses debates. Claro, é uma relação abissal. De um lado, quem detém o poder e o saber, que ocasionalmente está numa situação permeada pelo interesse do capital, e de outro lado, aqueles que têm o discurso do senso comum, que sempre é colocado como inoperante, incapaz, leigo. É uma relação de poder. A relação e estruturação do poder também é baseada na relação de domínio do conhecimento. Veja a forma de constituição das universidades. Na Idade Média, elas eram castelinhos cercados, uma portinha pequena, né? Então, as nossas relações de iniquidade social também são, de certa forma, condicionadas pela relação de domínio do conhecimento. Temos que lutar para ter mais participação, né? Então, o que eu estou chamando de desastres da exclusão cognitiva são como dimensões dos desastres que interagem desde os fatores causais até as consequências ampliadas. Dimensões essas que são condicionadas pela exclusão cognitiva, pela falta de diálogo, né? Pela divisão de mundos, né? Então, a exclusão cognitiva no pré-desastre, ela se associa com a vulnerabilidade, ela amplia as vulnerabilidades. Porque não tem comunicação, o risco é maior. Mas ela também pode estar conectada com situações determinantes do evento. Como citei a nitroquímica, né? Que você sempre fala para mim, Rodolfo, né? Todo mundo ali que trabalhava, os funcionários do dia a dia do chão de fábrica, sabia que ia explodir, não é isso? Mas foram ignorar. Não tem conexão entre o conhecimento deles e as decisões são feitas num outro nível de domínio da técnica e de, evidentemente, decisões baseadas nas questões financeiras, econômicas. Mas a exclusão cognitiva, então, também se associa com o pós-desastre, né? E essa ruptura entre os saberes corrobora para a marginalização dos saberes, dos olhares das vítimas, né? E assim contribui para negligenciar as consequências ampliadas, né? Vai fazer com que você olhe, não, morreram só 3 pessoas. Não, mas o desastre vai muito além disso. Ele se expande em escalas espacial e territorial. Tá bom? Mas vejam só, isso tudo é muito bonito, né? E a gente tem que debater e construir muito, mas essa ideia de ampliar
o controle social, então veja, inevitavelmente é uma forma de ter que ceder poder. Nós estamos falando de poder, certo? Bom, acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui, a gente fica para o debate. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito satisfeito de contribuir e lisonjeado de estar com os colegas aí da mesa.